Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Castro. O Gabriel está à frente aí da padaria O Pão que o Viado Amassou aqui em Curitiba, que está fazendo um sucesso maravilhoso. Gabriel, um prazer muito grande ter você aqui para conversar com a gente. Alô, Fernanda, alô, amigos Networking, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado por estarem me ouvindo. Que delícia e que legal poder bater esse papo. E vamos conversar, que eu adoro bater papo com gente legal como você. Bem-vindos ao podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Então, Gabriel, eu já quero começar essa entrevista já te desafiando. Eu sei que a sua história é longa, que você tem uma longa trajetória aí, mas eu quero ver se você consegue resumir toda a sua história em apenas 49 segundos pra gente. Você topa esse desafio? Fernanda do céu, vai ter cronômetro? Vai ter tic-tic para deixar mais nervoso ainda? Vai ter cronômetro, né? Não tem graça? Senhor, põe teus anjos aqui, vamos tentar. Valendo! Então, eu nasci em Curitiba, eu cresci em Curitiba, comecei a fazer teatro em Curitiba, comecei a estudar umas coisas em Curitiba, depois de um belo tempo eu peguei minhas coisas, fui estudar em São Paulo, conheci umas coisas em São Paulo que me deixaram apaixonadas, entre ele o palhaço, fui estudar palhaço fora, voltei para o Brasil, voltei a trabalhar com circo, voltei a trabalhar com teatro, aí fui fazer um mestrado fora, daí eu voltei para o Brasil, e eu mexo muito com carnaval, aí depois do carnaval veio a pandemia, na pandemia eu fiquei loucão, comecei a fazer pão e estou aqui hoje. Bem resumido mesmo. Deu tempo? Deu tempo, eu acho que foi um recorde, que foi ali mais ou menos uns 25 segundos. Nossa senhora, ejaculação precoce. E Gabriel, o que te motivou a abrir a padaria desse jeito que você abriu? Então, Fernanda, foi muito louco, assim, porque agora que eu posso discorrer um pouco mais sobre cada tópico. Pode, agora pode, sem pressa. Foi muito louco, porque eu não venho do pão, né? Eu sou ator, eu trabalho com teatro, com circo, eu sou palhaço, eu sou DJ, e eu mexo com carnaval. E aí, quando veio a pandemia, tinha acabado de acabar o carnaval, tinha acabado de voltar para Curitiba, voltar com as atividades no circo, no teatro, estava cheio de energia gostosa, assim, batendo dentro de mim. E aí, quando a pandemia chegou, eu estava naquele super auge, assim, de agitação no meu coração, e foi aquele balde de água fria, como foi para todos, né, lógico. E de repente eu estava dentro de casa, assim, tipo, uma semana antes pulando na rua, na outra semana zeradíssimo. E comecei a catar o que fazer. Na época eu morava com mais 2 amigos, bem no centro de Curitiba, e a gente sempre gostou muito de cozinhar e de inventar coisa nova pra gente comer e tudo mais. E aí a pandemia surgiu pra gente também descobrir coisas novas do que comer. E nessa brincadeira, um belo dia surgiu, vamos tentar fazer pão? E a gente resolveu que ia tentar fazer pão. E começamos a tentar, só que não deu certo, assim, porque fazer pão é um pouco mais complicado do que parece. E aí a gente fez pão, ficou ruim, e aí eu resolvi que ia fazer pão até ficar gostoso, e aí começou a virar um esporte, fazer pão na pandemia. Nessa de fazer pão por diversão, como eu estava bem no centro, alguns amigos meus ainda passavam pelo centro para trabalhar. E aí eu sempre falava para eles assim, olha, fiz um pão e vou deixar para você na minha portaria, pega ali que é de presente. E as pessoas começaram a gostar do pão, começaram a pedir pão para fazer e perguntavam quanto que era, e eu não queria vender, porque para mim não fazia sentido vender pão, porque eu fazia de brincadeira, não sabia fazer pão, achava que logo ia voltar para o circo, para o teatro e tá tudo muito certo. Uhum. E não pensava assim, em tocar o pão como negócio. Até que um dia, conversando com uma amiga minha, que sabia que eu estava nessa de brincar de fazer pão, perguntou para mim assim, como é que estavam, né? Perguntou, e aí, Gabriel, como é que estão as coisas na sua vida, como é que estão as pessoas na sua casa, como é que estão os pães, seus amigos estão bem aí, que moram com você? Aí eu falei, eles estão ótimos, estão ali na sala comendo ali o pão que o Viado Amassou. Sem querer surgiu esse nome,
E ela falou, Gabriel, guarda isso que isso vai te fazer muito feliz. Eu falei, olha, acho que vai me fazer feliz mesmo, e ela acertou em cheio. Porque daí, Fê, eu percebi que a história de fazer pão a partir do pão que o viado amassou, aí isso para mim faz sentido, porque daí eu consigo fazer com que o pão que vai até a casa das pessoas seja, além de uma comida gostosa, seja também um convite, uma ponte para uma outra conversa, e essa para mim faz muito sentido ter. Não é só o pão, né? É muito o que tá por trás dele, por trás da mensagem. O próprio nome diz isso, né? Sim, é sobre a história do pão que o viado amassou. Pede carona para o pão para ter uma conversa sobre visibilidade das questões LGBTQIA+, das pessoas, que às vezes a gente tem aí uma falsa impressão de que nós LGBTQIA+, estamos em todos os lugares em pé de igualdade, né? Mas que na verdade não é bem assim. Quando colocam a gente em filme, em novela, em programas de TV, é sempre uma caricatura nossa. E o pão quer contar um pouco dessa história a partir da nossa ótica e falar que nós estamos em todos os lugares e podemos ser também solução, não só problema, como gostam de pintar a gente. E é algo que precisa realmente ser dito, porque eu tenho uma visão de que é algo tão natural, simplesmente quem você escolhe amar, você escolhe ficar, é algo que diz respeito a você, ou a forma que você escolhe ser, não tem nada a ver com as pessoas. Só que a gente precisa falar disso, precisa dizer que o fato da gente falar disso já é um problema. Eu entendo dessa forma, pelo menos, e precisa realmente ser dito. É louco, né, Fernando? A gente está em 2021 tendo que falar para as pessoas que a Terra é redonda, a gente está em 2021 tendo que falar para as pessoas que comprar arma não é legal, a gente está tendo que em 2021 falar para as pessoas que vacina é importante, e também tem que falar que bater no amiguinho porque é bicha não é a melhor escolha que você pode fazer. Exatamente, coisas óbvias que precisam ser ditas. É até uma vergonha para a sociedade ter que falar dessas coisas. Pois. E se você pudesse voltar algum tempo, alguns meses atrás, quando você resolveu de fato encarar, resolveu de fato abrir a padaria, o que você falaria para você? Você daria algum conselho para você? Você diria alguma coisa para você? Olha, o pão virou negócio muito sem querer, né? Então, eu acho que eu tive muito medo, Fernanda, de encarar a história do pão como um negócio, porque, sei lá, parece que a gente sempre foi preparado para ter um pouco de medo não medo, assim, mas ter um certo pudor eu não digo nem de ter sucesso, mas assim, a gente fica sempre achando que a nossa causa a gente não cabe muito nesse lugar. A gente tem um excesso de humildade que nos impõe, e parece que a gente encara a humildade como uma coisa diferente do que ela realmente é, e parece que encarar o pão como um negócio, para mim, eu ficava num dilema comigo, que é o seguinte, e que assim, é um dilema que agora é complicado de pôr isso em palavras, assim, mas não é exatamente um dilema. A história é a seguinte: eu acho que não tem nenhum problema em encarar como um negócio aquilo que é um propósito também. Até porque, quanto maior o sucesso do negócio, maior a abrangência daquele discurso que eu acho que é importante estar em todos os lugares. Então eu acho que eu olharia para o Gabriel lá do começo, que tinha medo de encarar o pão como um negócio, um medo de apostar nisso, achando que transformar isso numa empresa de alguma maneira fosse prejudicar a mensagem por trás. Eu falaria para ele assim: gatão, vai com tudo, você sabe da sua história, você sabe para que isso serve, e fique tranquilo, porque enquanto mais lugares o pão que o viado amassou chegar, em mais lugares o diálogo que ele quer ter também chega. Legal. E se hoje você pudesse se definir em uma palavra, que palavra que você usaria? Ai, meu Jesus, calvo, não sei. Olha, eu acho que... Não sei se paixão, não por eu ser uma pessoa muito apaixonante, mas por eu ser uma pessoa que sou muito movido à paixão. O Nelson Rodrigues tem uma frase que eu adoro, que é: sem tesão a gente não chupa nem um picolé. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que deboche, talvez ao mesmo tempo, acho que é inconstância, porque é
são tantas palavras são tantas umas palavras só que eu gostaria de usar, que eu acho que talvez inconstâncias e indecisão. Já são duas. Já são duas, tá vendo que nervoso? Eu vou ficar com paixão. Paixão, uma boa palavra. Bom, Gabriel, e tem alguma frase, alguma citação, algo que você tenha lido que tenha te marcado de alguma forma mais profunda? Fernanda, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para estudar letras. E eu lembro que teve uma aula que me marcou muito, que encontraram uma vez numa escavação da Roma Antiga uma pichação num muro de Roma Antiga que tinha uma frase que dizia alguma coisa que, assim, numa tradução para o português moderno, contemporâneo, seria alguma coisa como sem medo nem esperança. Uhum. Eu acho isso o máximo, acho isso maravilhoso, que a gente seguir a nossa vida sem esperança. A esperança essa palavra esperança no latim antigo, que não é essa esperança que a gente conhece hoje, né? Mas algo como sem esperar demais, né? Então eu acho que eu gosto muito de pensar que eu gosto de seguir sem esperar muito das coisas, mas também sem medo do que possa acontecer, sem medo de algum tombo. Se o tombo cair, se o tombo acontecer, a gente cai, levanta e continua sem medo e sem esperança de chegar em grandes lugares, mas se chegar, que maravilhoso. Se não chegar, sem medo desse tombo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que acho que tem muito a ver com o que você falou, que diz que o segredo da vida é expectativa e bom humor. Porque exatamente. Se a gente tem muita expectativa em relação a alguma coisa, a gente acaba se frustrando, né? Que às vezes tem expectativas irreais e, como você falou, o topo acaba sendo maior. E isso é diferente de não sonhar também. É claro. Apesar que eu acho também que hoje, em tempos do pão que o Brada amassou, a grande frase que vem definindo não só o Gabriel, mas também os rumos do pão é que Xer abençoe. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! Fernanda, a gente não tem patrocinadores. E o que você entende como fé? Bonito. Ah, meu Deus. Agora tem muito que toca N ao fundo, a gente faz uma citação que me faz parecer inteligente. Vamos lá. Fé. Eu gosto muito de desmistificar. Assim, eu tenho para mim, Fernanda, a grande vontade de desmistificar assim, esse lance da fé. Acho que além daquilo as coisas nas quais a gente acredita como propósito, as coisas nas quais a gente acredita como sendo importantes e fundamentais para aquilo que a gente, né, crê que precisa acontecer. Acho que a fé eu lido com a fé de uma forma muito, muito, muito particular e pessoal, nas minhas fés, né? As minhas fés. Eu entendo que a fé seja aquilo que me mantém apegado e seguro no que é importante para mim, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto indivíduo e também enquanto participante de um coletivo, enquanto membro das classes que me compõem, né? Seja na categoria LGBTQIA+, seja como membro das minhas classes operárias. Eu acho que todas essas pequenas, todas esses agrupamentos de pessoas e que me torna, que são uma parte formadora desse indivíduo que eu sou, me atribuem um bocado de fé naquilo a que elas dizem respeito. Eu gosto de tirar isso do lugar do etéreo, de que tem uma fé em uma crença em algo que eu não vejo e aquilo vai fazer algo por mim. Eu gosto muito de ter fé no ser humano e de que o humano pode somar e multiplicar suas fés
e seus propósitos para que eles se multipliquem e se concretizem em ações. Com certeza. Fé concretizada em ações, né? Porque senão não tem muito sentido também. Senão é picaretagem. Bom, e se você fosse dar um conselho para alguém que está totalmente perdido, o que você falaria? Uau! Bom, eu posso fazer um apanhado aí de tudo que a gente conversou agora há pouco. Eu acho que antes de querer se encontrar, às vezes estar perdido é estar no meio do caminho, né? Então eu sugeriria, tipo, viva esse caminho enquanto está perdido, porque às vezes a gente não está perdido, né? Às vezes a gente só não está naquele caminho que a gente acha que queria estar, ou que não quero nem usar o discurso da sociedade, não sei o quê, mas naquele caminho que foi aparentemente criado para a gente estar, a gente só não está naquele momento em que tudo ao redor nos fez acreditar que era onde a gente deveria estar. Viver presentificado cada segundo, mesmo do caminho quando se está perdido, pode nos dar respostas que a gente achava que talvez não tivesse nem chance de conhecer se estivesse naquele caminho que a gente queria estar. Como eu te falei, eu sou palhaço, e o grande gozo do jogo do palhaço o palhaço sempre é aplaudido quando cai, né? Quando leva um tombo, quando leva um chute na bunda, uma torta na cara, esse é o grande aplauso. E para muitas pessoas esse é o momento em que se está perdido, em que se é uma derrota, e na verdade ali tem uma grande chance de ressignificar o que é o caminho, o que é o caminho correto, o caminho que se deve andar. Então, eu acho, né, que quando a gente se acha que está perdido, se sente perdido, talvez seja um grande convite para rever o caminho e para se rever dentro do caminho. Como é que a gente observa esse caminho, e se esse caminho que a gente julga como sendo o caminho de estar perdido, não pode nos dar uma pista aí, uma ideia de outros caminhos que a gente possa seguir. Não, excelente, é isso mesmo. Uma oportunidade de olhar para você mesmo, talvez, né? Não só para nós mesmos, mas também para abrir o olho para o entorno, para o ao redor. O ao redor nos diz tantas coisas, né, Fernanda? Que às vezes requer um pouco de coração aberto, olho aberto, ouvido aberto. A gente, não sei, eu estou aqui, parece que eu estou cagando regra, mas eu estou aqui só compartilhando como é que eu observo as coisas. Mas eu acho que essa certeza de ter um caminho certo é uma certeza que eu acho muito, muito besta, assim. Os caminhos nos dizem muitas coisas, e às vezes a gente não ouve, porque a gente está com um olhar muito, muito fechado para aquilo que a gente acha que a gente quer. Isso foi um aprendizado que também o pão me trouxe, sabe? Quando a gente faz pão, a gente tem ali mais ou menos uma receita para seguir, mas assim, a gente não pode seguir a receita como ela vem escrita, porque o pão não descansa, o pão não cresce no tempo do relógio, o pão cresce no tempo dele. A gente não bota o tanto de água no pão que está na receita, a gente tem que olhar ali para o pão e ver se o pão quer mais água ou não quer. E se a gente botou o tanto de água que estava na receita e o pão não deu certo, eu não vou achar que o pão está perdido, eu tenho que olhar para o pão, abrir meu coração para ele, abrir meu olho para ele e perceber do que ele precisa. E às vezes eu acho que isso pode ser uma boa metáfora, assim, para outras coisas também. Acho que se às vezes eu acho que estou perdido naquele momento, é difícil, tá? Eu tô falando isso, parece que eu sou uma pessoa muito sábia, mas não é sempre que isso dá certo, não. Mas eu acho que é um bom convite para falar assim, deixa eu ver o que esse momentinho aqui de desespero pode me contar, não só sobre mim, mas também sobre o caminho que eu achava que eu estava seguindo da forma correta. Correta é uma palavra perigosa, mas o caminho que eu achava que eu estava seguindo de uma forma segura, o que eu achava que eu queria estar. Às vezes eu nem queria. Às vezes eu estou descobrindo que eu não queria agora, porque às vezes a gente está perdido. Nossa, filosofei loucão agora. Às vezes a gente acha que a gente está perdido
mas sem nem saber se o caminho que a gente estava andando antes era o caminho que a gente queria estar, né? Às vezes a gente acha que está perdido porque estava no caminho errado antes. Às vezes o caminho certo é aquela curva que alguém mandou a gente não fazer. E às vezes a gente sempre tá perdido, né? E é tão bom, né? Bom, Gabriel, já indo pro fim do episódio, te fiz várias perguntas ao longo desse podcast e eu queria saber que pergunta que o Gabriel faria para ele mesmo. Se fosse se entrevistar, se fosse conversar com você, o que você se perguntaria? Jesus... Eu não sei, eu me faço muitas perguntas ao longo do dia, e isso não é papinho de gente que quer parecer muito sábia, não. Inclusive é um caminho de quem está sempre perdido. Eu acho que eu me faria perguntas que eu costumo me perguntar se os novos passos, o que move os próximos passos que eu quero dar, sabe? Se é um passo que, especialmente em relação ao pão, né? O pão agora está num momento de expansão enquanto empresa, por exemplo. E aí eu me pergunto assim, será que a empresa quer crescer para esse lado ou para esse outro? Mas o que motiva esse crescimento, né? Esse o pão tem aí alguns propósitos antes de ser uma empresa. Ele tem aí o pé no olhar para as questões LGBTQIA+, em dar visibilidade para essa galera, nem dar visibilidade, mas em ampliar essas vozes. E aí às vezes eu me pego perguntando assim, essa decisão que eu vou tomar agora, ela tem a ver com aquilo que a gente estava antes proposto, ou é só ganância de uma empresa? Então acho que as perguntas que eu sempre me faço é o que move esse pensamento? O que move essa decisão? O que move esse olhar? É para o bem? É para o bem geral? É só para o meu bem? Excelente. O que está por trás? O que vem antes dessa escolha? E essa é sempre uma pergunta que dificilmente tem resposta, mas que me mostra algumas vezes, inclusive, aquele caminho perdido que a gente estava conversando agora há pouco. E que delícia, porque esse caminho perdido me mostra 1 milhão de outras oportunidades. Com certeza. Bom, Gabriel, muito, muito obrigado por você ter topado participar desse episódio. Adorei conversar com você. Por fim, eu queria que você falasse para as pessoas como é que elas fazem para achar você, contato com você, com a padaria em si, porque realmente o trabalho que você faz dá vozes, que nem você acabou de falar, e é um trabalho importantíssimo. Por mais que a gente não concorde que ele precisaria existir numa sociedade saudável, é um trabalho importantíssimo. Querida, muito obrigado. Só sem querer dar uma de corretor, eu não acho que o pão dá voz para ninguém. As pessoas já têm as vozes delas, o pão procura amplificar essas vozes. Perfeito. Procura descobrir, já que o pão encontrou, o pão teve acesso a essa visibilidade toda, então que essa visibilidade que o pão teve seja também palco para que outras vozes possam subir aqui e que elas sejam amplificadas. O pão está hoje no @opão que o Viado Amassou no Instagram. Lá vocês encontram nossos deboches em forma de glúten, glitter e viadagem. Muito, muito em breve aí em Curitiba a gente vai ter nossa lojinha física, que estamos aí às vésperas da inauguração, com algumas novidades muito legais, eu assim espero pelo menos. O pessoal aqui não está vendo, só a Fernanda está vendo a minha cara, mas a minha bochecha revela o quanto de novidade legal a gente vai ter. E vai ser um prazer receber todas, todos e todes por lá. E eu agradeço muito, muito esse espaço. Eu acho que toda e qualquer iniciativa que busca o pão para, de novo, amplificar a voz do pão e amplificar as vozes que o pão quer amplificar, se torna, junto conosco, uma pessoa aliada. E a gente ainda precisa buscar aliados, né? A gente que anda sempre com, não digo nem com medo, mas a gente que anda sempre assim, olhando mais do que para os dois lados antes de atravessar a rua, em momentos como esse que a gente vive,
além de reconhecer quem são os algozes, é também identificar quem são os nossos pares, porque são os nossos pares que nos fortalecem. Então, esse braço aí que você oferece me deixa muito feliz, porque me ajuda aqui a encontrar vários novos braços aliados, porque eles são muitos, mas não podem voar, e todos juntos somos mais fortes, e eu tenho certeza que é a gente, um cuidando do outro, que a gente vai fincar o nosso pé, botar a cara no sol e mostrar que, na real, o errado é o ódio, o errado é a ignorância, e a gente está aqui para ser feliz, para levar amizade, para levar felicidade, para levar amor, e vamos buscar ter pelo menos uma convivência mais harmoniosa, mais saudável, mais divertida, mais gostosa, e comendo um pãozinho, que é sempre bom. E vamos encontrar esses aliados juntos. Precisando de mim, tô sempre aqui à disposição. Bora se aliar. Um beijo grande para você, um beijo grande para todo o pessoal que está nos ouvindo. Foi muito legal estar aqui. Obrigado de novo e até mais. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.